Salve curiosos, salve curiosas, sejam muito bem-vindos aqui no Fita Futebolística, com as principais histórias e curiosidades do futebol no mundo. E no vídeo de hoje trago para vocês uma seleção pra lá de especial. Aproveitar que tem derby essa semana, um clássico muito agitado pela 22ª rodada do Brasileiro, decidi fazer a seleção especial de jogadores que já atuaram tanto no Corinthians quanto no Palmeiras. Bora conferir? Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sem enrolação, bora pro vídeo! E toda a grande seleção começa com um grande goleiro. E aqui na seleção do derby não seria diferente. Vamos começar com Emerson Leão no gol, um goleiro incrível que dispensa comentários. Acostumado a ser campeão no Palmeiras, foi campeão na sua passagem pelo Corinthians, vencedor de Copa do Mundo. Como goleiro não tenho o que falar, Emerson Leão é gigante quando se trata de derby paulista. E na lateral direita, dos jogadores que atuaram tanto no Corinthians quanto no Palmeiras, decidi escalar Rogério, um jogador com história marcante pelas duas equipes. Já que no Palmeiras ele faturou muitos títulos, no Corinthians ele também faturou títulos, um jogador que tem sua história muito viva nos clássicos. Já que teve conquistas importantes no Palmeiras, no Corinthians não foi diferente, ele também foi campeão e hoje está aqui na seleção do derby. E o primeiro zagueiro escalado não poderia ser diferente, é claro. Gamarra, zagueiro paraguaio, fez história na Copa do Mundo com a seleção paraguaia, considerado um dos melhores zagueiros de todos os tempos, não só na América do Sul, mas no futebol mundial. Fez história na Copa do Mundo, quando participou de 4 jogos e não fez uma falta sequer. No Corinthians ele foi incrível, foi campeão brasileiro, campeão paulista. Já no Palmeiras a sua passagem não foi tão lembrada, não teve uma passagem tão marcante, já que ele estava perto de se aposentar. Mas é claro, amigos, não tem como deixar Gamarra de fora desta grande seleção. E na dupla de zaga com Gamarra, o escalado é Edu Dracena, um zagueiro acostumado a muitas conquistas, seja no futebol europeu ou aqui no Brasil. No Corinthians ele teve apenas uma temporada de atuação, que acabou com o título brasileiro, sendo que ele rescindiu com o Corinthians e já foi direto para o Palmeiras no ano seguinte. E no Palmeiras não foi diferente, ele conquista o brasileiro em dose dupla, em 2016 e 2018, deixando a sua marca histórica e estando aqui presente na seleção do derby. Na lateral esquerda, um jogador acostumado a momentos únicos na carreira, ele que bate uma falta como ninguém. Meus amigos, Roberto Carlos é o escalado da seleção do derby. No Corinthians ele chegou naquela fase da reconstrução do time, veio a convite do Ronaldo, a proposta agradou bastante o lateral esquerdo e ele fechou com o timão. Sendo que sua passagem acabou ficando um pouco marcada, já que ele havia feito história no Palmeiras anteriormente, lá no começo da sua carreira, e isso acabou até gerando uma certa dúvida do torcedor corintiano a respeito do que Roberto Carlos poderia entregar para o Corinthians. Ele acabou fazendo alguns gols pelo Corinthians, tem destaque até para um gol olímpico que ele fez contra a Portuguesa, porém não teve conquistas, não foi campeão jogando pelo Timão, foi eliminado na pré-Libertadores e até foi ameaçado de morte por muitos torcedores. Já no Palmeiras, Roberto Carlos teve uma passagem marcada por conquistas, gols importantes e uma grande vitrine para atuar no futebol europeu. Fora que não tem nem o que falar de Roberto Carlos, os gols de falta falam por si só. A carreira dele é brilhante, para mim é um dos maiores laterais da história do futebol mundial. E não tem nem o que falar de Roberto Carlos, um jogador que fez história no Real Madrid, seleção brasileira, Copa do Mundo, um batedor de falta de primeira e não poderia ficar de fora nesta seleção do derby. Acabei esquecendo de avisar, mas a escalação será um 4-3-3, com 2 volantes e um meia de criação. Já começa o meio campo com Fred Rincon. Fred Rincon dispensa comentários, o que falar do volante colombiano? Ele que começou jogando em posições mais ofensivas na carreira. Porém, a chegada dele no Corinthians, ele foi recuado para volante e fez muita história no timão. Participou de momentos únicos, foi o capitão e líder do time muitas vezes, sempre foi um volante muito bom de desarmes, sabia distribuir o jogo como poucos e está entre os maiores ídolos da história do Corinthians. E antes de jogar no Corinthians, Fred Rincon fez parte do elenco de 94 do Palmeiras. Até foi campeão paulista e logo após a sua eliminação na Copa, ele pediu para sair do Palmeiras, rumo à Europa. Siga o Fita Futebolística no Instagram, @fitafutebolística_. Por lá eu posto as principais histórias e curiosidades do futebol no mundo. Não perca, siga a gente no Instagram, conto com seu engajamento. E o outro volante que jogará com Fred Rincon é César Sampaio. Ele não teve uma passagem muito marcante no Corinthians, ele acabou não tendo um bom desempenho com apenas 9 jogos, uma passagem curta que não é tão lembrada pela fiel torcida. Já no Palmeiras, César Sampaio é considerado um dos maiores volantes do time alviverde, já que ele fez parte de momentos inesquecíveis e conquistas marcantes, entre elas Brasileirão, Paulista,
foi capitão da primeira Libertadores do clube e não tenha dúvida que ele é eterno na memória do torcedor palmeirense. E o meia de criação, que seria equivalente ao camisa 10 dessa seleção, é o Rivaldo. É claro que não pode faltar um jogador que já foi o melhor do mundo, extremamente campeão, tem Copa do Mundo, foi o camisa 10 do Penta, está na seleção do derby. O Rivaldo foi do Mojimirim para o Corinthians. Até teve um bom desempenho no Brasileirão, faturou a bola de prata, porém no ano seguinte ele já não teve o mesmo desempenho, não agradou muito e foi negociado com o Palmeiras. O Palmeiras, tendo a parceria da Parmalat, realizou a contratação de Rivaldo e no time alviverde não há o que falar. Rivaldo foi extremamente vencedor na conquista do Campeonato Paulista de 96, daquele time fantástico dos 100 gols e inesquecível para o torcedor palmeirense, do Brasileirão de 94, que inclusive foi contra o Corinthians, um jogador marcado por sua habilidade e por passagens históricas em grandes clubes. Afinal, o que falar de Rivaldo no Barcelona, não é mesmo? O cara é fera. E o primeiro atacante escalado da seleção do derby é o Edilson, o Capetinha. Edilson Capetinha no Palmeiras teve uma passagem fantástica, memorável, já que ele esteve acostumado a fazer golaços e conquistou muitos títulos pelo Palestra. Anos depois, Edilson foi jogar no Corinthians, e no clube do Parque São Jorge não foi diferente. O Capetinha fez história no Timão, participou de conquistas de títulos, momentos inesquecíveis para o torcedor do Timão, e é claro, como é que eu vou deixar de falar neste vídeo da provocação na final do Paulista de 1999. Um derby que ficou marcado por confusão e embaixadinhas de Edilson Capetinha. E já o segundo atacante desse time tem uma treta com o Edilson Capetinha. Falei anteriormente da final do Paulista de 99 e ele estava nessa briga. É ele, Paulo Nunes! É, meus amigos, Paulo Nunes não teve uma passagem boa no Corinthians. Não fez muitas partidas, foi ameaçado pela Gaviões da Fiel o tempo todo. Na verdade, ele não teve um minuto de paz, sendo que ele era um jogador muito identificado no Palmeiras quando decidiu jogar no Corinthians. Isso deu uma confusão danada na época. Tanto que depois ele até decidiu sair do Corinthians, disse que não dava mais, continuar atuando pelo Alvinegro e pediu para sair. E mesmo com toda essa turbulência, ele ainda acabou campeão paulista. E antes de jogar no Corinthians, Paulo Nunes teve uma passagem avassaladora pelo Palmeiras, sendo um dos responsáveis pelo título da primeira Libertadores. O que falar de Paulo Nunes, né, meu amigo? Um cara acostumado a muitos títulos, passagens fantásticas por outros gigantes do Brasil, jogou muito no Flamengo, no Grêmio não tem nem o que falar, ele está entre os maiores da história do tricolor gaúcho, e jogando no Palmeiras não foi diferente. O eterno Diabo Loiro jamais será esquecido pela torcida alviverde. E o centroavante, o camisa 9, o matador dessa seleção, é o Viola, que foi revelado no Corinthians, porém foi emprestado para outras equipes, voltou com mais experiência e participou de títulos importantes e inesquecíveis para a fiel torcida. Dentre eles, 2 campeonatos paulistas e uma Copa do Brasil. E não tem como eu deixar de falar da provocação de Viola no jogo que ele fez um gol contra o Palmeiras. Ele simplesmente faz o gol e já sai imitando o porco na comemoração. Algo que ficou marcado para sempre na história do derby. Já no Palmeiras ele não foi campeão. Teve até bons números, porém teve muitos desentendimentos com o Filipão na época. E para comandar esta grande seleção, eu fiquei na dúvida na escolha do técnico. Fiquei entre Luxemburgo e Oswaldo Brandão, porém não posso deixar de fora Oswaldo Brandão. Um técnico que participou de conquistas e momentos incríveis pelos 2 gigantes da capital paulista. Venceu o Campeonato Brasileiro no Palmeiras, foi campeão paulista do Corinthians, aquele paulistão inesquecível, paulistão da quebra do jejum dos 23 anos. O Pô Fechou também tem suas conquistas nos 2 rivais, porém, para essa seleção, eu escolho Oswaldo Brandão. Por aqui encerro o vídeo de jogadores que jogaram tanto no Corinthians quanto no Palmeiras, a seleção do derby. Caso tenha alguma sugestão de tema, deixe aqui nos comentários. Se inscreva, ative as notificações, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Fico por aqui e tchau! Até o próximo vídeo!